Olá a todos e todas. Estamos aqui começando o nosso programa Projeto de Vida na RCI, a Rádio Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado, diretamente aqui da Tríplice Fronteira. Estamos aqui trabalhando, trazendo as verdades relativas de ponta da Conscienciologia. Então, para quem não conhece, eu sou André Chataloff. Eu estou aqui representando a APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. E essa instituição ela tem qual objetivo principal? Ela tem o objetivo de entendermos cada vez mais o que seria o objetivo da nossa vida humana, né? Quem sou eu, para onde eu vou, para onde que eu vou depois dessa minha existência, qual que é o sentido dessa vida humana, né? Então, há algum motivo, há alguma serventia essa vida? A gente só se vive uma vez ou tem outras vidas? Então, com base nisso, a gente se calça numa ciência nova que é chamada de proexologia. Proexologia tem a ver com programação existencial e logia é o estudo da programação existencial. A base da nossa pesquisa está relacionado com a Conscienciologia. A Conscienciologia ela foi fundada pelo professor Valdo Vieira. O professor Valdo Vieira ele trabalhou por muitos anos no Espiritismo, desenvolveu muito o lado da pesquisa parapsíquica, fez muita assistência e também produziu diversos livros com diversos temas. E ele, de alguma maneira, buscou fazer depois uma nova instituição, que foi o IIPC, o Instituto Internacional de Proexologia e Conscienciologia, e a partir dali ele quis, de alguma maneira, trabalhar com a multidimensionalidade, ou seja, as múltiplas dimensões, trabalhar com a ideia da pluriexistencialidade, ou seja, diversas vidas humanas, através das percepções que ele teve e as experiências de vida que ele teve através de fenômenos da saída fora do corpo humano. Esses fenômenos da saída fora do corpo humano, eles criam um impacto muito grande na pessoa. Não sei se vocês já viram esse fenômeno, vale a pena de estudar. Agora, a gente escuta muito e escutou durante a pandemia, quando muitas pessoas relatavam as experiências da quase morte, onde elas passavam por episódios em que elas se viam muitas vezes fora do corpo humano, viam inclusive às vezes situações de médicos, enfermeiros, relatava algumas conversas e estava muitas vezes em situação, seja lá de operação, seja de uma situação em que não daria para ela perceber, ela escutar, ela ver aquelas informações. E basicamente ela relata muitas vezes o que ela vivenciou, aquela experiência, e tem um impacto. Fala assim, nossa, mas eu conversei com um avô que já tinha morrido há muito tempo, eu tive um contato com tal pessoa que eu sei que ela não está mais entre nós. E como que aquilo era? Foi só um sonho? E aí ela vai buscando, vai percebendo que possivelmente pode ter sido uma experiência verdadeira, né? Ela vai analisar, ela vai confrontar isso tudo, mas de alguma maneira ela vai chegar num denominador. O denominador eu admito depois dessa experiência que eu sou muito mais do que esse corpo de carne e ossos. Então, através do impacto dessas informações, o professor Valdo, ele, através das experiências dele, ele fez um livro que deu a base para ele estudar Conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência, o eu, o ego, a essência, a individualidade. É uma ciência nova. Nós estamos trabalhando e divulgando essa ciência. E uma das coisas que a gente queria chamar a atenção é que dentro desse aspecto, dessa ciência nova, a gente observa que o professor Valdo ele começa a trazer, desde os processos de estudo de diversas experiências extracorpóreas que ele teve. Então ele tem um livro inicial que são os relatos projetivos, os relatos das vidas, relatos das projeções, das saídas fora do corpo que ele teve. E aí, com base nesses relatos, você já começa a perceber ali, olha, o professor Valdo está mostrando para nós que essa vida humana ela tem um sentido,
Mas eu posso dar esse sentido para essa vida e incrementar, turbinar, dar, vamos dizer assim, mais peso a essa realidade, ou simplesmente deixar a vida me levar e aí de repente na próxima existência, uma existência futura, levar a sério a vida humana. Agora, a gente vai perder esse tempo para quê? Se a gente pode estudar, a gente pode verificar até mesmo por técnicas e desenvolver a nossa autopesquisa. Então, por isso que a gente está chamando a atenção aqui nesse programa de hoje, e o tema até que a gente vai trabalhar, nós vamos trazer uma pesquisadora mais à frente, né, que no próximo bloco, que é a professora Vânia Hernandes, e ela vai falar justamente sobre a técnica justamente do balanço existencial, da gente poder fazer um balancete igual uma empresa faz, né, essa técnica de fechado para balanço, deixa eu verificar como que foi esse último ano. E agora vamos pensar na nossa vida. E se a gente fechar para balanço, o que nós fizemos até hoje, né? Então aí vai por aí a técnica que a professora, que inclusive ela é autora, ela tem um livro, né, sobre esse tipo também de pesquisa, ela vai contar isso para nós. E com base em todas essas informações, a gente então percebe que a Conscienciologia, apesar de ser uma ciência nova, o que a gente trabalha, o que a gente discute é muito antigo. Na verdade, é desde o homem das cavernas, desde quando o homem ele ficava olhando para as estrelas e de alguma maneira pensando no que estava fora da Terra, né? Então vamos pensar que o que nós estamos aqui estudando é usando mais técnica, usando de uma maneira, uma metodologia para a gente entender melhor o que acontece, mas os fenômenos e tudo isso que a gente fala aqui não é nada absolutamente novo, é coisa que a gente já escutou e de alguma maneira a gente pode trabalhar mais. Então, com base nessa explanação que eu falo para vocês, a gente admite sim que nós temos diversas vidas, nós admitimos então que se eu tenho uma vida futura, o que eu posso fazer agora? E se eu já tive no passado, o que eu deveria melhorar e atualizar, aperfeiçoar hoje? Então, tudo isso é o que a gente discute nesse programa e para isso a gente tem aí alguns blocos, trazemos convidados. Tem um momento de autogestão que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então a gente trabalha com tudo isso. E falando no momento de autogestão, vamos a ele? Vamos. Então a professora Isolete, ela traz para nós sempre pílulas de conhecimento, de autopesquisa e chama atenção para algo do cotidiano para a gente dar uma estudada de uma maneira mais séria. Vamos à dica da professora Isolete e já voltamos. Olá, ouvinte. Agora, o Momento Autogestão. Assinante de nossos canais, seja bem-vindo a mais um Momento Autogestão. Eu sou a Maria Isolete e hoje vamos falar sobre colaboração. Nesse ano, marcado por eleições presidenciais no Brasil e Copa do Mundo de Futebol, um tema recorrente na mídia é a competição. Um partido contra outro, um time contra o outro, uma torcida contra outra. Todos empenhados em provar sua superioridade. Veja que entre os sinônimos de competição encontramos disputa, combate, conflito, luta. É o lado belicista em ação. Muitos de nós ainda possuem esse traço belicista. Por outro lado, nós temos a colaboração, que é o elemento principal que vamos abordar nessa nossa conversa de hoje. A colaboração está relacionada à ajuda, auxílio, união, assistência. A capacidade de colaboração é uma soft skill bastante valorizada e de grande importância na vida profissional e pessoal. Colaboração é a base para o êxito de um trabalho em equipe, que tem relação com a autogestão existencial. Observe, por exemplo, que tanto na empresa quanto na família ou no voluntariado, as pessoas possuem opiniões diferentes e às vezes até antagônicas, pois cada pessoa é única.
Para o funcionamento saudável desses grupos, é essencial que exista um acordo entre as opiniões dessas pessoas. É essencial que exista colaboração, que elas contribuam entre si. E é interessante lembrar como era a estrutura das empresas no passado. Lembro dos meus primeiros empregos, uma hierarquia rígida, muitas salas divisórias, tudo muito setorizado. Hoje, a maioria adota ambientes abertos, salas e divisórias, quando existem, são de vidro, um ambiente mais fluido, utilização intensa de ferramentas online que facilitam a comunicação e a colaboração. Dessa forma, fica mais fácil surgirem inovações e ideias criativas quando as pessoas colaboram umas com as outras. Outro ponto para pensar é que, onde predomina o egoísmo e o individualismo, a colaboração é sufocada e perde-se a chance de cooperação. A pessoa que colabora com os outros nas diferentes áreas da vida, ao invés de somente competir, provavelmente terá maior integração, maior produtividade, acesso a informações e novas oportunidades. É uma via de mão dupla. Em determinado momento, você fornece ajuda, você colabora, e no momento seguinte, acaba recebendo ajuda. É interessante você pensar sobre isso. Você que está nos ouvindo, já avaliou o seu nível de colaboração no trabalho, na família, no voluntariado? Como funciona isso na sua vida? Você é mais competitivo ou mais colaborativo? Você está satisfeito com o seu resultado em termos de colaboração? Ou você pode melhorar? Desejo ótimas reflexões e quem perdeu os episódios anteriores, é só digitar Momento Autogestão no seu tocador de música preferido ou acessar no site proexologia.com. Até breve. Você ouviu Momento Autogestão. Bacana, né? As dicas da professora Isolete, né? Quando a gente olha esse lado da competição e o lado da cooperação, a gente percebe que são quase coisas assim que estão em extremos opostos, né? E a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para ser mais cooperativo, né? De repente essa é uma dica aí que fica para todos nós. Agora, né, a gente vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos com a professora Vânia Hernandes e vai falar sobre a técnica do balanço existencial. Você está interessado? Vamos discutir um pouco isso mais? Então vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Olá, voltamos. Tudo bem? Estamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado, né? E hoje vamos estar tendo aqui a convidada, a Vânia Hernandes. Tudo bem, Vânia? Como que vai? Olá, André, tudo jóia? Estou bem. Olá para os nossos ouvintes. Como você está? Tudo bem, seja muito bem-vinda, né? Obrigada. Então, vou aqui, né, Vânia, sempre mostra, né, para os nossos telespectadores, os ouvintes, né, a ficha da pessoa, até para eles conhecerem, entenderem um pouquinho mais, né, do nosso entrevistado. Então, a Vânia Hernandes, ela tem formação universitária em administração de empresas, ela é natural de São Paulo, ela reside em Foz do Iguaçu agora, né? Conheceu a Consciologia desde 2004, ou seja, bastante tempo atrás, né? Já quase aí, 20 anos, né? O ano que vem vai fazer 20 anos. Voluntária da Consciologia desde 2006, atua
na instituição conscienciocêntrica, nessas instituições que estudam a conscienciologia, no caso a própria Apex, né, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, ela é uma das diversas instituições que estuda essa ciência e participa de um conjunto, né, de instituições que nós denominamos de Comunidade Cosmoética Conscienciológica Internacional, porque temos inclusive unidades e pessoas fora do Brasil. E ela aqui, ela desde então, 2012, ela é docente e organizadora de um livro, né? Ela ajudou a escrever um livro que é o Projeto de Vida para Jovens, um livro muito sério e que vale a pena até da professora comentar um pouquinho sobre isso, né? Comentar um pouco de onde veio esse interesse de estudar a técnica do balanço existencial. Então seja bem-vinda, professora Vânia. Você podia até falar um pouquinho, né, que essa técnica do balanço de vida, eu acho que o que foi um grande incremento foi o livro que vocês fizeram, né? Você, a professora Milena, e como que foi esse livro, o motivo, né, inclusive de você se aprofundar sobre essa pesquisa. Então, na verdade, eu comecei com a técnica do balanço existencial desde quando eu me iniciei na Conscienciologia, né? Logo que eu conheci a Conscienciologia, eu vim para Foz do Iguaçu e eu participei do curso Balanço Existencial. Aí, a partir daí, eu achei muito interessante a técnica e comecei a estudar mais sobre isso, né? Mas, assim, o que seria essa técnica, né? A técnica do balanço existencial, ela nada mais é que você fazer uma autoavaliação da sua própria vida. Então, você pega ali você como um objeto de pesquisa, né? E vai avaliar a sua vida desde quando você nasceu até agora, né? Você faz um cotejo, né? Você faz um detalhamento, né? E faz um cotejo entre atitudes que você teve na vida que foram pró sua evolução e atitudes que foram antes sua evolução, te prejudicaram, né? E aí você determina, assim, você pode fazer desde quando você nasceu, ou você pode fazer essa avaliação nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, aí você vai determinar o que você quer avaliar. Dentro do balanço, a gente faz desde o início de vida, por quê? Porque a gente usa um inventário, né? A gente chama de inventário proexológico. Então, a gente vai ali determinar pontos fortes, pontos de melhorias, enfim, a gente começa por aí, faz uma autobiografia, mas eu vou deixar o professor André trazer mais uma pergunta antes de aprofundar ali na própria técnica. Muito bom, excelente. Então vamos pensar o seguinte, né, Vânia? Então o que você está falando é que é possível sim da pessoa ela começar a fazer uma investigação da sua própria existência, né? Fazer um levantamento, puxar a ficha, ver o que fez, ver por onde andou, o que ela escolheu talvez de profissão, ou se é jovem, né, que ainda está no momento universitário, quais são as tendências dela, né? E talvez fazendo esse levantamento ela vai ter uma indicação, talvez, por onde ela deve seguir. É mais ou menos por aí, Vânia, que você daria para orientar essas ideias para ajudar uma pessoa a se nortear nessa vida? Mais ou menos por aí, André. A gente tem 3 passos básicos, né, para fazer esse inventário, né, fazer esse balanço. Então, primeiro, a gente pode fazer uma decomposição por setores, né? A gente pensa numa pizza, né, aonde a gente divide essa pizza em várias áreas, né? Então, a gente divide em áreas, a gente fala em áreas da vida, né? Então, a gente pode ser uma área profissional, uma área do voluntariado,
a área de autodesenvolvimento, enfim, N áreas, né? Aonde a gente começa a avaliar pequenas áreas para a gente para não fazer um mapeamento completo, que a gente pode, de uma só vez, né? A gente pode esquecer de algo. Então, para ajudar, a gente segmenta a nossa vida em áreas. Aí o que, que a gente faz a partir daí? Eu determinei que eu vou começar pela área profissional, vamos supor. E aí eu pego e começo a fazer um levantamento do que dentro dessa área eu tive como aporte, né? Aquilo que a vida me deu e que me ajudou eu chegar aonde eu estou ou onde eu gostaria de chegar. Então, assim, quais foram os aportes recebidos dentro dessa área? Vânia, professora Vânia, eu queria saber o seguinte: imagino que meus pais, os dois, eles já são advogados, têm até escritório e tal, e tem todos os livros em casa, quer dizer que se eu quiser estudar esse assunto já está tudo meio de mão beijada ali. Tem até gente para consultar de repente. Você acha que isso é um indicativo já que eu tenho que ser advogado nessa vida? É, não, mas assim, como assim? Eu tenho que ser advogado porque os meus pais disseram que eu tenho que ser ou eu quero ser advogada? Então aí tem uma diferença, né? Até mesmo, vamos imaginar que eles nem falassem nada, né? Mas eu tô vendo assim, poxa, olha, é muita coisa. Eles falam de direito o tempo inteiro. Eu almoço direito, eu janto direito. Eu já tô assim, vamos dizer assim, entendendo do magistrado sem ter estudado. Será que é uma boa ou eu tenho que pensar melhor? Não, na verdade tem que fazer análise, né, André? Olha só, eu nasci numa família de advogados, então, por conseguinte, eu vou ser advogado? Não, e se eu quiser ser médico? Eu não posso ser médico? Então, assim, eu preciso fazer uma análise dos meus no que eu sou boa? Vamos levantar. Vamos lá, André, o que você é bom, né? Essa pessoa que de repente nasceu na família de advogados, no que ela é boa? De repente ela é boa com alguma coisa manual e ela gostaria de ser cirurgião? Ou não, ela é super boa de argumentação e tal. Então, assim, primeiro ela precisa levantar as qualidades dela, né? O que a gente fala de traços fortes. Então, quais são essas qualidades? É aquilo que é inato, né? Aquilo que ela faz muito bem, com os pés nas costas, as afinidades, né? Aquilo que motiva ela. Será que ser advogado motiva ela? Ou a outra coisa, a outra profissão? Então, primeiro eu preciso me autoconhecer. Eu costumo dizer, né? Tem um livro, Projeto de Vida para Jovens, eu acabo fazendo algumas palestras para jovens, e eu digo muito isso, a questão do autoconhecimento, porque às vezes o jovem ele está lá, né, nos seus 15, 17 anos, naquela época de prestar vestibular e tudo mais, e aí fica naquilo que o pai escolheu para ele, né? E eu costumo dizer muito assim, que se você não sabe o que você quer para a tua vida, alguém muito próximo rapidamente vai saber. Então, assim, para eu saber o que eu quero para minha vida, eu preciso me autoconhecer. Então, eu preciso saber o que pega para mim, as pedras de sapato, né? Os pontos fracos, que é aquilo que a gente precisa trabalhar, e os pontos fortes. Além disso, as minhas motivações, né? Então, assim, não dá para cair no conto de que é isso, porque todo mundo lá em casa é advogado, eu vou ser também, entendeu? Então eu não posso assim pensar logo de primeira que como isso está muito fácil, tá fácil para mim eu seguir, né, esse modelo, esse padrão que a minha família já tem, essa às vezes até uma tradição naquela área ou não. É, eu não posso cair, vamos dizer assim, nessa história. Eu tenho que estudar a minha relação com isso tudo. É basicamente isso que está falando, né? Basicamente isso, eu tenho que entender se aquilo para mim vai fazer sentido, se eu vou ser feliz com aquilo, né? Porque eu seguir uma profissão só porque fez sentido para alguém ou para os meus pais,
lá na frente pode me trazer um vazio existencial enorme, uma depressão, né? Então, preciso pensar muito bem. Eu sei que nessa época, nessa idade, a escolha não é nada fácil. É uma época que tem as questões hormonais, tem muitas dúvidas, né? Mas o ideal é que a gente dedique um pouco de tempo na questão de se autoconhecer para tomar as decisões melhores possíveis, né? Professora, eu queria saber, né, essa ideia dessa técnica, é algo que a conscienciologia ela está indicando, ou então muitos jovens acabam fazendo isso intuitivamente. Como que você vê do ponto de vista de processo? É, você quanto jovem, você fez isso? Olha, enquanto jovem eu não fiz isso, né? Eu não tinha conhecimento dessa técnica, eu fui ter conhecimento dessa técnica, eu já tinha quase os meus 30 anos, então, infelizmente, não tive. Mas, assim, o que eu vejo por aí é que muitos jovens, não que eles tenham a apropriação da técnica, né, mesmo sem ter todo o conhecimento dentro da Conscienciologia, dessa técnica, mas muitos jovens hoje, eles têm muito certo o que querem para a vida, isso já é ótimo, porque antigamente, antigamente quando eu falo da minha geração, né, o jovem não tinha muito isso do que queria para a vida, né, era difícil encontrar jovens que já tinham lá delimitado o passo a passo, e hoje eu vejo jovens com 17 anos já tem um planejamento, um autoplanejamento. Não é raro, tá? Não é comum, mas a gente já encontra. Muito bom. E aí você falou que tem diversos setores que a gente tem que olhar para fazer essa planilha, para fazer esses rabiscos, esse desenho, né, de quem sou eu. Na verdade, você está fazendo meio que uma forma para a pessoa ela ter um norte nessa questão da autoinvestigação, dela saber quem ela é. Né? Então você está falando, ó, vai estudar o que você recebeu, vai estudar quais são as suas vontades, o que você é bom. Fazer uma autobiografia, né? Enumerar em ordem cronológica os principais fatos que aconteceram na vida dela, né? As datas e tudo mais. O que isso vai me ajudar? Eu quero entender o seguinte, por exemplo, se eu tenho mais idade, eu já vivi muita coisa, então eu já tive assim muitas reflexões e experimentei e vi que gostava e não gostava. Um jovem, você falaria para ele não ter medo de testar coisas? A gente não pode ter medo de testar caminhos, né? Mas assim, não é sair testando sem ter objetivo. A gente precisa ter objetivo, né? Para que eu vou testar aquilo? Aonde eu quero chegar com aquilo? Né? O porquê que eu vou fazer aquilo? Porque sair testando por sair testando, aí vai naquela que o professor falou ainda no primeiro bloco, aquela coisa do deixar a vida me levar, né? Entendi, ou seja, dá para perceber aí que as coisas elas precisam de ter. A pessoa ela tem que levar a sério para ela de alguma maneira começar a ter dados, né? Ter assim fontes. Talvez investigar a família, pedir ajuda para a família para lembrar fatos de repente que aconteceram. Sim, quando você faz essa técnica da autobiografia, vai vir muita informação. E aí, às vezes, tem informação que você não tem. É legal conversar com o familiar, né? Para saber e fazer esse levantamento todo. Né? Agora, professora Vânia, eu queria saber de ti o seguinte. O jovem ele pensa muito na independência financeira. Será que
dentro desse portfólio, dessas variáveis diárias que ele deve investir, ele deveria olhar a área financeira primeiro, mas você não responda agora. Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos com a professora Vânia Hernandes, representando ali a Apex como professora, mas ela vai explicar mais sobre essa técnica do balanço existencial. E voltamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI. Para quem não conhece, eu sou André Chataloff, estamos aqui representando a Apex. Nesse programa para falar sobre o quê? Sobre projeto de vida. E nós estamos aqui conversando com a professora Vânia Hernandes. Ela é uma especialista, ela tem um livro que fala justamente sobre projeto de vida para jovens. Então, se você é jovem e quer entender mais sobre isso, é interessante ter acesso a esse livro que vai dar ali algumas dicas que ela vai trabalhar sobre essa ideia de projeto de vida. Você em casa, você que está escutando, você admite que tem um projeto de vida? Você já parou para pensar? Ou as coisas estão acontecendo aí à revelia, né? Ou seja, ainda está um processo instintivo? Ou você já prioriza determinadas coisas, sabe aquilo que é para você e aquilo que não é para você? Agora, deixamos uma pergunta no ar para a professora. Nós falamos o seguinte: olha, ela disse que para a gente começar, o ideal é fazer uma autoinvestigação. Quer dizer, se eu não me conheço, eu não sei dos meus valores, não sei se eu gosto ou se eu não gosto, fica difícil. Então ela falou assim, olha, comece a investigar. E aí eu joguei uma pergunta que a gente sabe que quando jovem, né, já que ela fez o livro para jovens, o jovem ele quer se emancipar, ele quer sair de casa, ele quer ter dinheiro e para isso mexe no bolso, mexe na parte financeira. Eu queria saber dela, né, professora, se nas áreas da vida esse lado das finanças eu tenho que dar prioridade no caso do jovem. Olha, o que eu diria no caso do jovem, ou no caso de qualquer um que queira fazer uma autogestão da sua própria vida, né? A gente vamos pensar assim no jovem, né? Então, ele está no momento de vida, e aí eu estou falando naquele jovem que está recém-saído do ensino médio, né? E está indo ali para o ensino superior. Ele está numa fase de vida que ele ainda não tem aquele rendimento, né? Que ele vá conseguir ali fazer o seu pé de meia. Ele precisa investir nisso? Sim, ele precisa investir nisso. Mas ele vai precisar levar algumas áreas da vida adiante, porque ele não pode focar apenas nessa área. Então, eu foco só nas finanças e esqueço as outras áreas, esqueço o profissional, esqueço a extrafiscalidade, a saúde holossomática. Se eu não tiver saúde, né? Se eu não tiver saúde, como que eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro? Então, assim, ele precisa pensar nela, precisa focar nela, precisa, mas o ideal é que ele tenha um certo equilíbrio para poder alcançar esse tão sonhado pé de meia aí. Professora, veja se faz sentido isso que eu estou aqui refletindo. Será o que você está querendo dizer é para ele não ficar tão focado nesse processo da independência financeira que ele acaba passando por alguns valores pessoais, ele acaba rompendo com determinadas linhas em que aí ele pode se arrepender mais à frente. De repente, por exemplo, escolher uma profissão que ele só escolheu porque achou que ia ganhar bem. Seria Sim, por aí? Seria por aí. Olha, eu já ouvi gente dizendo que escolheu a medicina e estava fazendo a medicina para ganhar dinheiro. Eu, particularmente, não vejo lógica nisso. Por quê? Ótimo eu ganhar dinheiro com a medicina, mas será que eu não preciso ser assistencial também? Eu não escolhi a medicina por um outro motivo, de ajudar pessoas, de ver a saúde, né? De pensar na saúde e tal. Então, assim, escolher uma profissão só por conta do dinheiro precisa avaliar, né? Precisa ser avaliado, porque realmente aí eu não vou conseguir ter
um certo equilíbrio, né? Professora Vânia, tem uma questão que é muito comentada, né, na Apex, né, que é fazer aquela questão da convergência, né? A convergência é eu gosto de fazer tal coisa e eu observo que eu vou ter também um benefício nisso, do ponto de vista financeiro. Então, de alguma maneira, eu estou querendo o melhor dos mundos, mas eu não vou, de alguma maneira, estar totalmente enviesado, né? Sem ter uma visão mais, talvez, abrangente da coisa. O princípio da convergência, ele é perfeito, ele é ótimo, né? Eu vou estar ali, de repente, trabalhando na área que eu também tenho conhecimento, então eu vou estudar dentro do meu voluntariado e dentro do meu trabalho, eu vou estar vivenciando sempre aquele tema, né? Mas, assim, ele é ótimo, mas não necessariamente eu preciso trabalhar no que eu vou ser voluntária, porque, assim, é uma questão que profissão, ela não é ProEx, é bem legal a gente deixar isso claro, por quê? Porque eu posso, de repente, eu posso ter uma loja de roupa e me sustentar e ter pé de meia com isso e ser voluntária da PEX, entendeu? Então, quer dizer, eu me sustento vendendo roupa, mas eu sou voluntária da PEX. Agora, eu poderia, sim, trabalhar dentro de uma área que fosse a medicina, por exemplo, e ser voluntária da OIC. É o princípio da convergência, né? Então, depende aí do que os aportes recebidos, onde que eu consegui chegar, quais são as minhas qualidades, onde eu vou ser melhor. É que, professora, você está meio que falando que, por exemplo, a OIC, para quem não conhece, é uma das instituições da Consciologia que ela visa o processo da saúde, né? E aí ela visa estudar a consciencioterapia, né? Ou seja, que é uma outra frente terapêutica, né? Quando você estuda com profundidade quem nós somos, né? E aí é lógico que você vai poder ajudar muito aquelas pessoas por entender isso. Aí o que acontece, né, professor? Você está falando é que eu tenho que também perceber que se as portas elas foram se abrindo em determinada profissão e ela é positiva, ela não faz nenhum mal aos outros, faz parte de uma cadeia da sociedade, ou seja, ela é digna, ela tem valor, você está, vamos dizer assim, fazendo as coisas de uma maneira ética, de uma maneira que a gente busca na Consciologia chamando a cosmoética, uma maneira que é o melhor para todos, né? Fazendo as coisas de uma maneira correta. Então isso, de alguma maneira, se ela está muito bem, ela está bem, vamos dizer assim, colocada, não é demérito algum ela de repente perceber que aquilo ela deseja fazer outras coisas e que o ganha-pão mexe com uma outra área. É isso que você está querendo dizer. Então, o que eu quis dizer é que não é demérito nenhum, de repente, eu ter uma loja de roupa ou uma hamburgueria e eu ser voluntária da Conscienciologia, né? Desde que esse empreendimento me traga o pé de meia, que eu consiga ser autônoma e realizar a minha programação existencial. Muito bom. E olhando esse aspecto, né, essa técnica, né, do balanço existencial, quais aplicações que eu posso tirar dessa técnica? Né? Ou seja, o que eu consigo enxergar a partir do momento que eu começo a estudar quem eu sou e eu começo, de repente, eu vou ter que falar, olha, agora então eu vou tomar ações, porque a partir que eu estou colhendo informações, eu vou ter que passar para uma ação. Qual que seria essa ação? Bom, a partir desse momento que eu fiz todo esse levantamento, eu vou partir para o meu projeto, né? Meu projeto existencial, meu projeto de vida. Então, como que eu vou fazer? Quais são as minhas metas evolutivas, né? Aí eu vou listar as metas que eu quero atingir dentro da ego-karmalidade, dentro da grupo-karmalidade, dentro da polikarmalidade,
que eu quero alcançar nessa vida, né? E em que tempo que eu vou atingir isso, né? Em que tempo que eu quero atingir essas metas? Aí eu vou fazer uma análise de risco para ver o que é favorável para eu alcançar aquelas metas, o que pode ser desfavorável, que vai me afastar do meu objetivo, né? E aí, quais são as estratégias que eu vou traçar para chegar onde eu quero chegar, né? E aí, a partir daí, eu elaboro ações para chegar lá onde eu quero. Professora, você que até tem um livro e você viu jovens talvez lendo esse livro e pedindo feedback, querendo entender mais, aonde que eles mais têm dificuldade, que você vê assim, que você precisa dar mais apoio, né, nesta fase de vida? No autoconhecimento, a dificuldade maior do jovem é se autoconhecer, né? Porque assim, a gente vive numa sociedade que não incentiva desde a criança, desde pequenininho, né? Desde a criança, a, a falar de você, a aprofundar, a refletir. É muito imediatista, né? As coisas têm que ser muito imediatas. Então, assim, o que mais o jovem tem dificuldade é no autoconhecimento. E aí eu diria que não é só o jovem, né? O adulto também acaba tendo mais dificuldade, porque assim a gente não tem aquele hábito de refletir, de olhar para si, de reconhecer os pontos que a gente precisa sim melhorar, porque todos temos pontos de melhoria, né? E a gente está acostumado a apontar o dedo para o outro e não olhar para si. Então, esse é o principal ponto que pega quando a gente começa a falar de projeto existencial, projeto de vida. Entendi. E professora, eu queria que você falasse uma questão que acho que valeria a pena da gente entender melhor. A gente sabe, inclusive, isso não é só com jovens, é com todo mundo, que às vezes até do ponto de vista das dificuldades que hoje a sociedade humana está tendo, e tem sempre muitos motivos para a pessoa ela se sentir às vezes um pouco para baixo, né? Ela fala assim, olha, não, mas o fardo dessa vida ela tá muito difícil, a pessoa se sentir meio perdida nesse aspecto, né? E a gente entende que, óbvio, existe um ramo, uma área, né, dentro do processo da saúde, a área da vida da saúde, que a gente pode verificar que a pessoa tem que tomar cuidado para saber se ela está caminhando para uma depressão ou não, saber que a depressão é algo sério, às vezes tem que tomar medicamento, que é uma coisa que ela tem que analisar, ela tem que estudar, né? Pode ser uma coisa neuroquímica, neurológica, mas também pode também ser uma das coisas, né? Às vezes é uma coisa, outra coisa. Pode ser também uma condição que a gente estuda um pouco na Apex, que seria da pessoa ela não estar fazendo o que ela deve fazer. Então ela sente um vazio existencial, ela sente um buraco, ela sente uma condição em que perdida, né? Ela sente perdida, ela sente assim uma desmotivação no dia a dia. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente entender essa diferença de uma coisa para outra? Bom, primeiro de tudo, uma pessoa que esteja se sentindo assim, ela precisa, de certa maneira, procurar profissionais para descartar a questão da depressão, né? Mas, em relação ao vazio existencial, aquela pessoa que está se sentindo assim, fora do seu tempo, né? Aquela pessoa que não vê sentido nas coisas que realiza. Costuma acontecer muito com pessoas já na terceira idade, né? Isso por quê? Porque passou a vida na correria do dia a dia, né? Tinha muitas atividades, porque a pessoa, para não ter vazio, muitas vezes ela enche a vida de atividades. Então, ela acorda cedo,
vai trabalhar, vai para academia, vai fazer inglês, vai isso, vai aquilo, mas ela nunca parou para olhar para ela. Olha lá o autoconhecimento aparecendo aí de novo, né? Nunca parou para olhar para ela. Então, aí, quando ela se vê aposentada, ela tem tempo, ela não tem tanta atividade, e aí ela precisa fazer esse atividade, né? Esse exercício de olhar para si. E aí ela nunca olhou para si, ela não se conhece, aí começa a dar esse incômodo, né? Essa sensação de que não realizou algo na vida, não realizou nada na vida, então dá esse vazio existencial. Então, isso não acontece só na aposentadoria, isso acontece em qualquer momento da vida da gente, pode acontecer em qualquer momento, né? Então, as pessoas precisam estar atentas se de repente elas não estão enchendo a vida delas de atividade, e aí lá na frente elas vão experimentar esse vazio. Ou se aqui ela não está fazendo isso, mas ela já está experimentando esse vazio. E aí ela precisa tomar algumas atitudes para isso, né? O que eu diria de cara é começar a fazer o processo do autoconhecimento, que ajudaria muito, né? Bem, professora, eu queria entender um pouco melhor, assim, sobre a metodologia, né, para a gente fazer esse balanço, né, de vida. E antes da gente entrar nesse aspecto, eu gostaria de até verificar contigo se você verifica que até para a pessoa ela descobrir o que ela quer, ela saber, vamos dizer assim, para que ela veio e pensar nesse ajudar aos outros, né? Colocar essa situação, né, que às vezes ela tem desde lá do nascimento, desde a infância, ideias que são ideias, vamos dizer assim, inatas, né, que ela traz desde pequena, muito pequena, sobre eu quero ajudar a pessoa, então eu quero ser útil, né, esse senso de utilidade. Como que você vê o papel do voluntariado dentro desse aspecto, desse projeto de vida? Mas eu não queria que você respondesse agora. Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno a professora Vânia vai esclarecer isso para a gente. E estamos aqui de novo, né? Voltamos, né, depois de um rápido intervalo comercial, para a sua e a nossa RCI, Rádio Comunicador Iguaçu, diretamente da Tríplice Fronteira, né, aqui na região de Foz do Iguaçu, do lado do Paraguai, do lado da Argentina, podendo lidar aqui, né, com o internacional, né, isso é pulsante aqui na nossa região. A gente pensa, né, muitas coisas, né, quando a gente olha e vive numa parte assim de tríplice fronteira, os problemas nossos brasileiros não são apenas nossos problemas. A gente se preocupa com os problemas dos argentinos, a gente se preocupa com o problema dos paraguaios, porque nós estamos todos no mesmo barco, né? E aí a gente estava chamando a atenção, né, desse processo do projeto de vida, da missão, né, do objetivo, da programação existencial, do que faz brilhar os olhos, né, na pessoa, e ela fica ainda com a abisbaixa, ela fica desmotivada, sem sentir conectada a nada. E aí eu estava perguntando para a professora Vânia Nandes, que ela é professora, né, nessa área, tem o livro lá de Projeto de Vida para Jovens, que até ele está à venda lá no Shopcons ainda, você sabe, ou já esgotou? Está esgotado. Tem que fazer de novo, tem que fazer mais. Mas tudo bem, dá para estudar. Se a pessoa quiser estudar e estiver em Foz, dá para ir lá no CAEC, tem lá no CAEC, né? Agora, então eu queria ver contigo, professora, se o voluntariado e essa peça da pessoa poder até experimentar áreas que ela não conhece, porque o voluntariado, se ela quer ajudar, ela pode experimentar áreas que ela não tenha tanta experiência, né? E adquirir essa experiência com o passar do tempo. Então, como que você vê o papel do voluntariado para fechar esse buraco aí, esse vazio existencial? Você diz, só para eu entender um pouco melhor, a questão do voluntariado
para ajudar no vazio existencial? Essa é a pergunta, né? Exatamente. E de repente, se calhar, né, Vânia, isso ajudar, colaborar para ela saber no projeto de vida dela se ela está indo para o lado certo, se ela tem que virar a mesa, se ela tem que ir para uma outra direção, entende? Bom, primeiro, você tinha comentado um pouco antes sobre a questão da técnica. Então, olha só, a gente faz a técnica em 2 etapas, né? Primeiro, a gente vai começar lá do básico, que é fazer aquela autobiografia que eu mencionei, depois fazer uma listagem de pontos fortes, pontos fracos, pontos de melhoria, depois levantar os papéis existenciais. Eu vou fazer uma lista de papéis que eu já exerci, porque eu sou filha, eu posso ser mãe, eu posso ser eu profissional, eu no meu voluntariado e tudo mais. Aí eu vou fazer um mapeamento daquelas áreas da vida que a gente mencionou, eu vou dizer todas elas, que é a intraconsciencialidade, a saúde holossomática, a área profissional, a interconsciencialidade, a área das finanças, da extrafiscalidade e da interassistencialidade. E outras áreas que você pode incluir. E aí, dentro dessa área, tem a questão do voluntariado, que aí chega lá naquela pergunta que você falou do vazio. Então, assim, eu faço lá todo esse levantamento, tenho a minha área do voluntariado, e aí eu começo a fazer um mapeamento, né? Um mapeamento de onde eu quero chegar com esse voluntariado, como que eu quero me desenvolver, aonde eu posso ajudar mais, porque aí eu estou me autoconhecendo, eu sei aonde eu sou boa, né? Então, qual é o voluntariado que eu posso ajudar mais, certo? Então, aí eu fiz todo esse levantamento e tudo mais, o que eu faço? Aí eu começo a traçar essas metas evolutivas, e aí eu pego e traço metas dentro daquele meu voluntariado, justamente para me ajudar nessa questão, se eu tiver dentro da questão do vazio existencial. Então, eu começo a traçar metas, vou aos poucos, porque a gente sabe que quando a pessoa está com aquele vazio existencial, talvez pode estar até ligado a uma questão depressiva, e aí a pessoa não consegue fazer muitas atividades ao mesmo tempo, mas aí eu vou aos poucos para poder aí me engajar em algo, né, que vai me ajudar a sair aí desse vazio. Não sei se eu respondi o que você me perguntou, André. Sim, aí, mas tudo bem, eu entendi que do ponto de vista técnico, teórico, é um dos pontos ali em que eu vou olhar e de alguma maneira eu vou estudar isso. Mas o que eu estava querendo saber, Vânia, é o seguinte, aqui vamos pensar na relação da assistência como um todo, né? O voluntariado, ele é uma porta, além de aprendizagem, além de teste de que é o que eu quero ou não quero fazer, ele também é uma oportunidade de eu ajudar os outros e de alguma maneira, vamos pensar na conta kármica, né, no karma, a gente poder fazer acertos, a gente poder fazer ajustes do nosso passado. Então, e tem um benefício ali do ponto de vista estratégico, né, que eu acho que vale a pena de analisar, que não é só um ponto assim vocacional, mas também um ponto estratégico da assistencialidade. Eu queria que você falasse dentro lá daquelas frentes, né, da vida, a frente da interassistencialidade. No sentido que eu tenho, obviamente, a gente renasceu, a gente teve múltiplas vidas, a gente interagiu com muitas pessoas, e aí a gente teve a oportunidade nessa vida de renascer com determinadas pessoas que a gente precisa aí acertar algumas contas kármicas, né? Então, quando eu estou fazendo esse meu voluntariado, quando eu estou ajudando, né? E quando eu estou interagindo com esse grupo, eu posso ter as realizações, elas podem ser positivas, né? Ou negativas. E aí eu vou pegar aquele saldo, né? Qual que é o saldo dessas minhas interações? Ele é mais positivo ou ele é mais negativo? Aí eu consegui limpar a minha conta kármica ou eu deixei ela mais pesada, né? Então, assim, quando eu estou voluntariando, a gente precisa sempre estar pensando
nessa questão, né? Para poder deixar essa conta aí mais limpa possível, né? Menos pesada, menos cara possível. Professora, olha, o papo tá muito bom, acho que dá pra gente aprofundar muito, mas tá chegando já meio na reta final. E eu queria ver com você, né, o que você acha que a gente deixou de falar, que você gostaria de ter falado e não deu tempo para abordar, fazendo uma síntese, um fechamento. Bom, fazendo assim um fechamento, né? Eu convido aí os nossos telespectadores a fazer um balanço de vida, né? Pensar aí nesses itens que nós falamos, né? Levantar aí os seus trafores, os seus trafares, aqueles traços faltantes, fazer uma autobiografia, pensar nessas áreas da vida, pensar de tudo que ele já acertou, de tudo que ele errou, do que ele pode melhorar, do que a vida já deu para ele, quais foram os aportes recebidos, né? Fazer aí esse cotejo todo e fazer um planejamento, a partir daí fazer o próprio projeto existencial, com metas, objetivos, e ser completista aí nessa vida intrafísica que nós estamos vivendo. Muito boa, professora. Então você está reforçando que a pessoa ela tem que analisar o que ela tem de trafor, que é o traço força, que é o que ela tem positivo, né? E as pessoas reconhecem que ela é boa naquilo, e investir e usar como ferramenta. Já que eu sou bom nisso, eu vou dar isso para os outros, eu vou trabalhar isso a favor dos outros, não é isso? Exato. E aí quando as pessoas elas virem falar, você tem aquele traço fardo, aquele trafar, né, que é um traço que você não desenvolveu, ou seja, você é um mala sem alça nisso. Aí eu vou aprender, falar assim, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que investir para deixar de ser um mala sem alça, né? Nesse ponto, André, eu dou uma dica aí para o telespectador. Quando alguém diz série isso, esse ponto e tal, leva para si, porque a gente tem a tendência a negar. Não, eu não sou isso. Não, leva para si, analisa, vê se realmente é ou se não é, ou em alguns momentos outros não, porque isso vai ajudar muito a gente reconhecer e fazer a virada. Muito bom. Agradecemos aí a professora Vânia por ter participado. Volte sempre. A gente sabe que esse assunto é inesgotável. A gente está falando com uma autora aí que tem um livro, né, sobre esse assunto. Então vale a pena a gente explorar e pensar até numa reedição desse livro, né, professora? Quem sabe. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Convidamos você aí que está em casa, que você que está nos assistindo, de continuar com a programação da RCI. Agora nós vamos ter aí o Para Direito, o pessoal que vai falar sobre justamente mais uma faceta, né, da Consciologia importante. Então, até próximo sábado, a próxima semana. Bom final de semana, bom proveito para todos e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.